Estamos de volta, pessoal, continuando aqui nosso item 3.3, vamos começar aqui com a nossa parte 4 e vamos começar falando aqui sobre Port Security, que seria segurança de porta. E aí esse termo ele é um pouco amplo, porque quando a gente fala segurança de porta, ele pode desde aqui, ó, tomadas de porta RJ45, até mesmo a porta dos suítes, roteadores ou patch panel. Então assim, é muito amplo falar questão de Port Security, né? Dessa proteção de porta. E ele também pode estar vinculado, nesse termo, à porta aqui TCP e UDP. Isso lá nas regras de Firewall. Também pode estar vinculado à necessidade de se autenticar em uma porta antes de poder se comunicar através da porta. Isso no caso aqui das tomadinhas lá de RJ ou do switch, né? Você tem que autenticar ali na porta. Isso você tem que se autenticar nessa porta antes de você poder fazer seu tráfego total passar ali através da porta. Broadcast Storm Prevention, que seria tempestade de broadcast, né? Prevenir isso daí. Ela ocorre quando os quadros Ethernet ficam presos em um loop de transmissão. Basicamente, quando realmente acontece um loop na rede. Isso consome a rede de forma que nenhuma outra comunicação aconteça. A rede toda trava, toda a rede cai. A prevenção contra a tempestade de transmissão pode incluir evitar loops de cabos físicos entre os switches. Sim, isso acontece. Não é de você conectar um switch no outro diretamente, propriamente dito, por mais que realmente é isso que acontece. Mas, por exemplo, você conectar um ponto no outro ponto, considerando que cada ponto de rede na tomada lá na área de trabalho está ligado a uma ponta no switch, que está ligado no patch panel, que está ligado no switch. Então, querendo ou não, sim, está fechando entre as portas ali a conexão. A utilização de protocolo STP no switch e implementar segurança de porta. Olha, esse evitar loops aqui é difícil. E aí, vai confiar no usuário? Se o parque de computador for muito grande, tem que ativar STP, não tem jeito. Porque senão, uma hora ou outra, alguém vê um cabo desconectado, vai conectar ali. E aí, até você descobrir onde que é isso, se você não tiver uma rede bem documentada, já sabe o que pode acontecer, né? O STP ele aprende todos os caminhos de tráfego e em seguida toma decisões para evitar o loop. A segurança de porta pode negar a transmissão dos quadros Ethernet de fontes não autorizadas ou fontes selecionadas para evitar loops. Esse STP aqui também tem o RSTP, que é o Spanning Tree Protocol. Eu não lembro se eu expliquei isso em outras aulas, mas eu acho que sim. Tem o STP e o RSTP, que é o Rapid Spanning Tree Protocol. Ele é utilizado para evitar esse loop e também é utilizado para fazer redundância, né? Se você força duas conexões ali entre os switches, por exemplo, uma com fibra e outra por cabo, se caso a fibra romper, ele passa pelo cabo. Serve tanto para fazer essa prevenção de tempestade de broadcast, quanto para fazer uma redundância. Eu não sei se é a forma mais adequada, mas na prática eu já utilizei bastante isso daí. BPDU Guard, né, que seria Bridge Protocol Data Unit. O BPDU é um quadro STP transmitido a cada 2 segundos entre os switches raiz e bridge, que é quando você está rodando lá o STPzinho aqui, né? Contendo o status ali da porta, né? Sendo ativo ou ativo, e a identidade ali, endereço MAC. O BPDU Guard é uma defesa contra ataques BPDU que funciona desabilitando a capacidade de uma interface aceitar comunicações BPDU. Essa proteção deve estar habilitada em qualquer porta do switch que esteja conectado a um dispositivo que não seja um switch. Se eu não me engano, aí quando faz esse tipo de ataque assim, dá um travamento na rede, a rede não funciona por causa do STP e coisas do tipo. Detalhezinho aí pra gente ver. Loop Prevention, né, que é o termo loop, aí você dá a volta, né, e no caso, por que a gente fala tanto desse loop, né, ativar STP e tudo mais? Você tem lá seu switch, e aí tem a conexão lá com outro switch. Aí você tem aqui um computadorzinho. Esse computadorzinho, ele vai mandar um pacote broadcast, ou seja, todo mundo que estiver na rede de camada 2 ali, né, na layer 2, vai receber esse pacote. Quando ele sai lá com F, todo o Fzinho lá como destino, né? E aí, o que acontece? Aí é onde entra a parte de segmentação da rede, que se eu não me engano, acho que foi a aula passada que a gente viu, aula 2, parte 2, eu acho. Imagina que sua rede está toda inteira lá. Então, todo mundo que estiver na rede vai ter que receber esse pacote. E aí, o que acontece? Quando chega nesse switch, esse switch ele manda por um cabo por esse. Aí quando chega nesse switch aqui, ele manda por outro cabo por esse. Isso quando tem 2 cabos conectados entre eles, sem o STP ativado. Quando chega nesse switch aqui, ele manda de novo. E aí vai. Por isso que é o loop. Esse pacote ele não morre na rede, ele só vai se replicando até a rede degradar e cair. Então, é como se andasse em círculo aqui, que o slide traz, né? Pode ocorrer na camada 2 e camada 3, normalmente relacionadas à Ethernet e ao IP.
O IP ele diminui um pouco essa ocorrência de loop porque ele tem um negocinho lá que chama TTL. Lembram lá? Time to Live. Isso no IPv4 e no IPv6 chama Hope Limit. Alguma coisa assim. Ou é só Hope, enfim. Então ele tem lá um limite. Acaba que no IP uma hora ele morre. Né? Mas também pode acontecer de até ele morrer vai criar muitos pacotezinhos aí. DHCP Snooping é um recurso de switch que monitora o tráfego de DHCP malicioso e servidores de DHCP não autorizados. Também pode gerar um log dos endereços MACs dos dispositivos e dos endereços IPs atribuídos. Uma lista de associações pode ser usada por outros dispositivos para funções de segurança, como filtragem, controle de acesso e autenticação. Se não me falha a memória, esse DHCP Snooping é você identificar para toda a rede quem que é o seu servidor DHCP principal. Se surgir outro servidor DHCP, ele vai dropar todos os pacotes relacionados. E aí, obviamente, você vai falar em qual porta que está esse servidor DHCP. Então, se vir solicitação, request, né, o offer lá do DHCP de outra porta, vai ser dropado. Porque esse negócio de DHCP na rede, se tiver mais de um, é outro caso também que derruba um pouco a rede, porque vai dar alocação de IP igual, enfim, dá uns probleminhas aí. Media Access Control Filtering, que seria o filtro de MAC. Ele é uma lista de endereços MAC clientes autorizados, normalmente utilizado para proteger redes sem fio contra acesso não autorizado. Não é muito eficaz, pois um hacker pode snifar a rede e clonar um MAC no dispositivo autorizado. Normalmente roteadorzinho doméstico tem isso, tem lá esse MAC filtering lá, a listinha de MAC lá. Os MAC list. E aí você coloca lá o endereço lá que é permitido. O que é o problema? Já aconteceu comigo, inclusive. Ele tem tipo assim, 2 caixinhas lá. Permitir e a caixinha bloquear. Tá aí tranquilo, né? Tranquilo. Aí, imagina lá, você colocou lá o MAC dos dispositivos da sua família toda. Aí, ao invés de você colocar permitir, você coloca bloquear. Pá. E dá um ok. Aí, normalmente, às vezes, ele dá um reboot. Aí, quando ele rebuta, quando ele reiniciar ali, ele vai bloquear todo mundo que tava naquele MAC. Tava naquela lista de MAC. Se o seu Mac mesmo estava ali no meio, você não vai nem conseguir acessar o Wi-Fi para poder acessar a parte administrativa dele de novo. Você tem que entrar pelo cabo. Que normalmente esse Mac list aqui é só na rede Wi-Fi. Isso nos roteadores, tá, pessoal? Então, assim, pensa no problemático que pode ser. Ainda mais se esse roteador ele tiver um lugar fechado, algo que é difícil acesso. Já imaginam, né? O que aconteceu comigo aí. Só que não foi eu que fiz isso, foi um outro cidadão aí. Então, esse controle de MAC a gente também consegue fazer em Firewall, né? Você vai fazer um DHCP, você consegue controlar os MACs ali. Por mais que tenha o DHCP, que vai atribuir IP automático, você pode filtrar por MAC. Falar, ó, só esses MACs aqui que vão pegar IP. E ao IP você entrega o que quiser. Obviamente, dependendo do DHCP leasing lá, o tempo do DHCP pode ser que eles peguem o mesmo IP. Mas isso aí é conversa para outros capítulos. Network Appliances. Aqui é um grupo grande, digamos assim, de itens lá, que vai falar muita coisa, tudo relacionado a appliances de rede. E o que é appliance, né? E falar appliance. Appliance é um dispositivo. Um dispositivo, normalmente por hardware, né? Um dispositivo físico, obviamente, que ele vai ter uma função muito específica. Né? Diferente de um computador que pode fazer muitas coisas ali. Normalmente um appliance, ele tem as configurações básicas de computador, processador, memória RAM, armazenamento ali e tudo mais. Mas ele é muito específico para determinada função. Seja um firewall, seja um WAF, seja VPN, enfim. Isso é um appliance. E aí, começando aqui com o Jump Server. O que seria Jump Server, né? Ou Jump Box? É basicamente um servidor que você vai fazer para acessar um outro servidor ou um outro computador. Então, você tem lá o web. E ao invés de você acessar lá seu servidorzinho, você vai acessar um Jump Server. Por que utiliza esses Jump Servers aí? Porque, principalmente, por exemplo, em local onde você sobe muita máquina virtual, você não tem ninguém para ficar tomando conta dessas máquinas virtuais. Então, você libera lá um acesso, fala, ó, subiu o sistema tá default ali, padrão, instalação padrão e tudo mais. Só que essa máquina só vai ter acesso ao Jump Server. Aí o Jump Server você faz todas as amarrações aqui. Ó, não vai poder acessar tal porta e tudo mais. E se tiver tal coisa, vai dar drop e tudo mais. Você consegue fazer várias regras aqui. Você só adiciona mais um IP ali na listinha de saída.
Então, o seu controle meio que passa para o jump server, em vez de você ter que fazer o controle direto na máquina. O que o slide traz para a gente texto aqui? É um sistema de acesso remoto implantado para tornar o acesso a um sistema ou rede específico mais fácil ou mais seguro. É frequentemente implantado em extranet sob redes filtradas, que seriam as DMZs, ou redes em nuvem onde o link direto padrão ou canal privado não está disponível ou não é considerado seguro. O pessoal faz isso muito com banco de dados. Você não vai acessar a máquina direto, você tem que acessar um servidor, e esse servidor, somente ele tem acesso ao banco de dados. Então, sim, é para facilitar a vida, ou dificultar, né? Depende do ponto de vista. Mas brincadeiras à parte, a nível de segurança, é mais seguro. Proxy Servers seria uma variação de um firewall de aplicativo ou firewall de nível de circuito. É muito usado para mediar entre clientes e servidores, né? Pode servir como uma barreira contra ameaças externas e clientes externos usando o NAT. A gente vai ver mais pra frente aqui algo específico de NAT, mas provavelmente você já deve imaginar o que seria. O que é, né? Além de NAT, pode fornecer cache e filtragem de sites e conteúdos. O conceito de proxy é meio que fazer essa questão de cache, filtro de conteúdo, né? E eu, particularmente, né? Eu, Hugo, esse conceito fica pra mim, né? Tipo, o firewall que tá barrando, tá? Mas normalmente, às vezes, por trás ali tem um proxy, né? Ou ele tá fazendo a função de proxy pra barrar. Enfim, conceitualmente falando, né? Mas pode ser que as redes, às vezes, só tenham um proxy que esteja atuando como um firewall. Enfim. Pode ser implementado de maneira transparente ou configurado ou setado. De maneira transparente, né? Seria aqui da esquerda. Aqui você coloca automático, você não precisa fazer configuração nenhuma na máquina. E aí, de forma configurada, você tem que ir lá e colocar o IP. E a porta. Isso aqui, nossa, cara, isso aqui é terrível ter que configurar isso aqui na rede. Porque se você tem que fazer isso aqui setado, provavelmente você não está usando GPO. Não está usando Windows Server. Um AD e tudo mais para gerenciar. E dependendo do seu parque é bem complicado. Assim, de máquina em máquina fazer essa configuração. Um proxy forward, que seria um proxy de encaminhamento, é um proxy padrão que atua como intermediário para consulta de recursos externos. Ele lida com consultas de clientes internos quando acessam serviços externos. Basicamente, ele é um servidor proxy interno da sua rede ali que ele vai fazer requisição a outro servidor proxy. Pode ser que ele faça alguns caches para tentar agilizar acesso. Isso é configurado e vai depender do que você implementou. Mas é basicamente isso. É um proxy de encaminhamento. Proxy reverso, ele fornece a função oposta de um proxy de encaminhamento. Ele lida com solicitações de entrada de sistemas externos para sistemas internos. É bem semelhante às funções de port forward e NAT estático. Eu basicamente não tenho um conhecimento muito profundo de proxy reverso. O que eu sei é mais que ele funciona basicamente com port forward e NAT estático. NIDs e NIPs, que é o IDS de rede e o IPS de rede. A gente já sabe o que é IDS e IPS. A diferença aqui vai estar na rede, então ele vai estar um pouco mais abrangente. Então não tem muito o que a gente comentar. Signature Based, que seria detecção baseada em assinatura, ele compara padrões de eventos com padrões de ataques conhecidos, que seriam essas assinaturas armazenadas no banco de dados do IPS e IDS. Esse conceito de Signature Based aqui, ele não só é válido para IDS como IPS, mas para antivírus, anti-malware, firewall e mais um monte de coisa. A principal fraqueza de um sistema baseado em assinatura é que ele é incapaz de detectar atividades ou eventos novos e desconhecidos. A assinatura tem baseado em comportamento, que inclusive é esse slide aqui. E aí tem a questão da assinatura, que é meio que um padrão ali que o software, no caso software malicioso, funciona. Requisitar a memória de tal forma. Opa, que se está acessando dessa forma aqui, é uma coisa suspeita. Eu lembro quando eu estava aprendendo a programar, se a gente mexesse com... Aí tinha uma Avast instalada nas máquinas, do laboratório do colégio lá e tal. E aí se a gente programasse, fizesse um programinha em C usando um ponteiro, quando rodava o Avast já detectava como código malicioso. Por quê? Por causa dessas assinaturas aí. Que se está usando o ponteiro ali, referenciamento direto na memória, pode ser um código malicioso. Parte comportamental, né? Parte heurística aqui, ou behavior. É um método baseado em comportamento. Depende do estabelecimento de uma baseline ou definição de normalidade, né? Seria aquela configuração básica ali. Uma força desse sistema é que ele pode detectar qualquer tipo de mudança ou diferença. Uma fraqueza é que definir o que é normal é desafio muito grande, né? Você vai falar assim, normalmente o pessoal dá muito exemplo. Se fulano utilizar o sistema meia-noite e tudo mais e tal, mas... Esse é o normal, é o anormal, enfim. Esse que é o difícil de você definir o que né, é aceitável e o que não é. Uma análise heurística funciona comparando programas suspeitos ou novos com exemplos conhecidos de comportamentos suspeitos e
normais. É um pouco mais abrangente. E normalmente isso aí tá. Normalmente, quando o sistema utiliza essas análises, assim, normalmente tem uma IA por trás. A detecção de anomalia, ela observa a atividade contínua no ambiente e procura ocorrências anormais. Esse tipo de detecção é comumente usado para protocolos, pois todas as formas válidas e legais de um protocolo são conhecidas e podem ser definidas e qualquer variação pode ser vista como anomalia. É eficaz para interromper eventos anormais, porém tráfego normal não pode ser considerado totalmente seguro. Quando fala aqui de protocolo, ok, mas cai mais ou menos naquela questão ali do análise de comportamento, que você definir ali o que é normal, enfim. Pode ser que tenha um tráfego normal também, mas que ele seja malicioso. Então, um pouquinho de cada coisa ali para complementar o bolo como um todo. E o inline e o passivo, né? Que seriam as formas ali de você meio que interceptar o tráfego, digamos assim, para você fazer essa análise. Normalmente, assim, basicamente, resumindo, inline, ele tá no meio. Então, no caso, você tem lá o usuário, ele vai passar lá pelo servidor inline e depois vai lá para a web. Esse aqui é a forma de implementação inline, independente do que seja. Vai passar por ele, obviamente. E aí aqui tá falando que o IDS ou IPS passivo usa o nick modo promíscuo. Esse modo promíscuo, se não me engano, é que ela lê tudo que passa pela placa de rede, mesmo que não seja dedicado a ela. Porque vocês sabem lá que a placa de rede ela só vai pegar aquele pacote, abrir e tudo mais se tiver lá como um MAC de destino, né? Então o modo promíscuo não, ela pega tudo ali e tudo que passa por ela, porque no caso tá entrando numa interface, tá saindo por outra. Ele pega tudo que está entrando na interface ali e o software pega aquilo ali para poder fazer análise. E o IDS passivo geralmente é implementado numa porta spam. A gente vai ver isso aqui mais para frente também. Switch at Port Analyzer do switch, que recebe como uma cópia de cada comunicação que passa pelo switch. É uma porta espelhada, também chamada de porta de autoria, porta IDS ou porta mirror, que eu falei para vocês. Porta espelhada. Bom, pessoal, esse item ele é bem puxado. Tô tentando fazer uma revisão rápida aqui, porque muitos conceitos a gente já conhece, a gente já viu. Mas para a aula não ficar muito puxada, essa parte 4, vamos para a parte 5 e depois talvez uma parte 6. Então é isso, pessoal. Espero que estejam gostando. Vejo vocês na próxima aula.